Bom dia, galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Na aula de hoje conheceremos o histórico dos jogos eletrônicos e as suas transformações ao longo do tempo. Então vamos lá? Bora estudar? O jogo, galera, é um fenômeno da cultura corporal, então ele apresenta a flexibilidade das regras, ou seja, quem joga pode adaptar as regras de acordo com os materiais, com os espaços, com os números de participantes, etc. E o jogo está presente aí no nosso cotidiano, então ele está presente em festas, em comemorações, em confraternizações, em momentos de lazer, em momentos de diversão. E também nas aulas de educação física. E esses jogos podem ser competitivo, cooperativo ou recreativo. E o jogo, galera, ele pode se manifestar em diferentes plataformas. E uma delas é a plataforma digital ou a plataforma eletrônica. E esse fenômeno que vem aí crescendo a cada ano. A representação virtual desses jogos é realizada obrigatoriamente em ambientes eletrônicos. Ou você utiliza um console, ou você utiliza um computador, um celular, e hoje em dia apresenta para quem joga uma vasta gama de possibilidades. Hoje, por exemplo, você pode jogar na televisão, se você tem uma televisão smart. Você pode jogar no celular, no computador, você pode jogar online e em diversas plataformas aí eletrônicas diferentes, certo? Então os jogos eletrônicos, o que ele proporciona pra gente? Ele proporciona a criação de um mundo fictício, um mundo abstrato. Ele promove interatividade mediada por um sistema eletrônico. E normalmente eles são formados aí por um conjunto de regras rígidas, pouco flexíveis e negociáveis. Por quê? Porque ele é controlado por um sistema computacional, um sistema de computador. E na atualidade esses jogos eletrônicos são os preferidos tanto das crianças quanto dos adolescentes. Será que os jogos eletrônicos sempre foram assim, do jeito que vocês conhecem? Sempre esteve na nossa palma da mão, sempre esteve na nossa TV, sempre esteve nos joguinhos onde a gente procurasse. Será que ele sempre foi assim? Vamos dar uma olhadinha então? Galera, então a história dos jogos eletrônicos aí se dá na década de 40. Onde o primeiro computador eletrônico programável digital, que é o Colossus, foi construído. Reparem na imagem, ele é apresentado em 1943. Em 1947, a primeira patente de jogo é criada. Em 1948, o primeiro jogo escrito. Então os jogos, gente, naquela época não utilizavam-se de imagens, porque o jogo ele acompanha a tecnologia. Naquela época os jogos eram utilizados principalmente através da escrita, porque não tinha utilização de imagens, já que as máquinas da época, a tecnologia da época não permitia o uso de imagens. E aí em 1950 os primeiros jogos começam a ser implementados, e onde aparece essa imagem onde cria-se aí o jogo da velha eletrônico, um jogo da velha virtual, certo? Um dos primeiros jogos aí a incluir inteligência artificial foi justamente esse jogo da velha. Você poderia testar a interação contra o usuário e a máquina. E foi criado justamente para isso, a gente jogar contra a máquina, né? Jogar contra o computador. Porém, os jogos nessa época não eram para gerar entretenimento, e sim para mostrar tecnologias, treinar pessoal, ajudar em pesquisas. Essas eram as estratégias aí utilizadas nos jogos. Então, a princípio, os jogos não eram utilizados para lazer, não eram utilizados para entretenimento, e sim para mostrar as tecnologias. Então, galera, no início dos jogos eletrônicos, lá em 1958, quando realmente os jogos começaram a ser elaborados para o entretenimento, seus gráficos e som eram bem simples. Como podemos ver aí em Tennis for Two de 1958. Vamos dar uma olhadinha? Porém, esse jogo ele não foi criado para console, não foi comercializado, ele era desenvolvido apenas para ser utilizado como teste em um laboratório onde os cientistas poderiam ali, em momentos de lazer, se divertir um pouco com o jogo. Porém, tempos depois aparece aí a primeira geração de videogames. Tempos depois, aí, em 1977, a empresa Atari lançou um console com cartuchos. Então, cada cartucho fazia rodar um jogo diferente. Com esse sistema, os jogos eletrônicos ganharam popularidade, galera. Mas as pessoas ainda queriam imagens e som melhores. Então, necessitava de uma evolução. Então, percebendo o grande interesse do público, muitas empresas começaram a desenvolver jogos eletrônicos. Elas melhoraram não só a qualidade do som e das imagens, mas também a tecnologia usada para rodar os games.
Nos games de quarta geração, foi nessa época que a disputa começou, com o lançamento tanto do Super Nintendo e dos videogames da Sega. Então, Mega Drive, nessa época aí, vários videogames começaram a disputar. Super Nintendo. Aí o jogo do Super Mario, 1991, galera. E aí na quinta geração, os jogos começaram a utilizar aí a tecnologia 3D. Não querendo ficar para trás, a Sony criou o PlayStation, que também foi um grande sucesso aí nos games de quinta geração. E aí já estava melhorando muito a tecnologia, né, gente? Dreamcast da Sega também apareceu nesse momento. Nos games de sexta geração, a Microsoft entra no mercado, então lança o Xbox. Seu principal concorrente foi o PlayStation 2. Tá aí na tela. Olha os gráficos como já começam a ficar mais realistas. E os games de sétima geração, apesar da batalha começar na sexta geração, foi apenas em 2007 que ela ganhou força com o Xbox 360 e com o PlayStation 3. Aqui os gráficos cada vez mais realistas, né, gente? Na sétima geração também observamos aí os jogos que utilizam o movimento corporal, com o surgimento aí do PlayStation 4 e a cada vez mais utilizando até tecnologias de movimentos parecidos com o filme. Esses jogos que acabam sendo até gravados por pessoas reais e depois adaptados aí para os jogos, tá? E na nona geração, a nona geração de games possivelmente será cada vez mais realista, principalmente com o lançamento do PlayStation 5, que, segundo especialistas, vem para revolucionar aí mais uma vez o mundo dos games. E aí, quais jogos você costuma jogar? Se você joga no console, se você joga no celular, se você já jogou algum desses jogos mais antigos? Se você ainda joga esses jogos de primeira, de segunda, de terceira, de quarta, de quinta, de sexta, de sétima ou de oitava geração, com quem você joga, se é online, já que a internet eliminou a necessidade de jogadores estarem no mesmo espaço físico. Hoje em dia é possível jogar com pessoas localizadas em qualquer parte do mundo. Então a tarefa é a seguinte: grave um vídeo aí, você jogando um desses jogos virtuais, de primeira, de segunda ou de terceira geração. E aí você pode utilizar, por exemplo, a referência de algum familiar seu. Pergunte para o familiar seu: qual jogo você jogava? Qual jogo você mais gostava? E aí grave você jogando. Pode ser também um jogo de esporte, pode ser um jogo de aventura. Escolhe o jogo aí e nos envie, tá bom? Então galera, essa foi a aula de hoje. Beijos, até a próxima. Fui!